Uma e outra vez agradecemos a audiência que já nos é fiel ao longo desses anos que vamos cruzando as palavras de vida, palavras que salvam e edificam a nossa vida e a nossa caminhada. Hoje já estamos no episódio número 6, onde trazemos o tema Eu me levantarei, do trimensário que temos vindo a estudar, com o tema principal, o livro dos Salmos. E hoje, como não podia deixar de ser, tenho também um irmão que me acompanha, o irmão Gilberto Durão, ele que estará conosco cruzando essas palavras. Eu vou então passar a palavra ao irmão Gilberto para também poder se apresentar antes de fazermos aqui a introdução e o lançamento deste episódio. Desejo a todos os nossos telespectadores que estão a acompanhar este programa que sejam bem-vindos também. E nós estamos com uma lição bastante interessante, que é a lição número 6. E para dizer que eu sou o irmão Gilberto Durão, o vosso irmão da Igreja do Barreiro. Ok. Então, na lição 6, nós conseguimos ver um forte apelo de Deus à causa daqueles que são injustiçados, daqueles que não têm voz, e Deus promete se levantar para defendê-los. E já a partir do verso áureo, nós conseguimos ver no Salmo 12, versículo 5, que diz o seguinte: pela opressão dos fracos e pelos gemidos dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor, e salvarei aquele que suspira. Ou seja, aqueles que são fiéis a Deus e têm lamentado, têm sido injustiçados, têm levados gemidos inexprimíveis até ao santo trono da graça de Deus, meus irmãos, meus amigos, Deus, há um momento que vai se levantar, como já se levantou no passado. Essa é a certeza que essa lição nos traz. Não vale a pena nós pensarmos que não, estamos esquecidos, estamos a ser oprimidos, somos fracos, os nossos gemidos não têm valor, não têm significância ao lado do trono do Senhor. Deus vai se levantar. E quando Deus se levanta, meus amados, a justiça de Deus, esse ato estranho desse Deus amoroso, é então vista sobre a face da terra na vida dos ímpios. Eu acredito que o Gilberto deve ter motivos de comentários também, só a partir daqui do nosso verso áudio. Sim, para dizer que o mal não é de hoje, o mal é tão antigo como o homem. E também para dizer que a nossa era não é a única em que o mal, a injustiça e a opressão se espalham. Em todas as eras, em todas as épocas, o mal tem estado a propagar cada dia que passa. E para dizer que Deus determinou um dia próprio para ele poder terminar o mal. Por isso é que o mal tem dias contados. E nós devemos ter essa certeza como filhos e filhas de Deus. Uhum. É verdade, porque já desde o passado, e tal como o Gilberto disse bem, quando dificuldades ou injustiças cercam o salmista, ele clama: levanta-te, Senhor. E ao clamor, o Senhor se levanta como um guerreiro para defender os indefesos e julgar e salvar os mansos da terra. Ou seja, para nós podermos ser protegidos da justiça divina, nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós temos que viver o assim diz o Senhor na nossa vida. Deus também tem um prazo fixo para que ele se levante do seu lugar no santuário celestial. Sabem para quê? Para executar a sua ira, que nós chamamos o ato estranho de Deus, a obra estranha de Deus. E o que nós podemos pedir é que ele tenha misericórdia do seu povo. É que ele nos dê paciência
para podermos suportar as injustiças da vida. E as injustiças, muitas vezes, vêm de diversas formas. Na perda do emprego, numa acusação estranha, numa palavra dita fora de tempo. E nós, como cristãos, temos que saber conviver com isto, para que o ato estranho de Deus não seja visto também na minha vida, na nossa vida. Sim. Gilberto, podes continuar. Ok. E só para dizer que quem é o guerreiro majestoso? O guerreiro majestoso aqui é o próprio Deus, que dá resposta aos clamores e ao sofrimento do seu povo. Para dizer também que sempre que o povo de Deus estiver envolvido em guerras, o livramento nunca será por meios humanos. E Deus provou isso quando esteve a se relacionar com o seu povo, o povo de Israel. E dizer também que as batalhas que cada um de nós tem estado a enfrentar é prova que o Deus que nós adoramos está sempre ao nosso lado. E Davi foi usado neste período, quando o povo de Deus passava por essas batalhas com os seus inimigos. E dizer que Davi tinha Deus como o único que tinha vitória. E dizer que Davi tinha 1000 razões ou 1000 motivos para ele se intitular como autor desses mesmos sucessos que ele estava a alcançar. Então nós devemos ter a noção de que o nosso sucesso sempre vai depender de Deus. E nunca nós devemos nos colocar no lugar de Deus como o autor das nossas próprias vitórias. Isso mesmo, porque, tal como disseste bem, Deus tem o poder de nos defender. Isso é claro. E o Salmo 18, versículo 2, Davi foi muito claro em dizer isso. Diz que o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Deus é o nosso escudo, a nossa força, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio. Ou seja, podemos ver Deus se manifestando como um guerreiro montado a cavalo, sacudindo a terra e levantando a fumaça e fogo em seu rasto, paralisando o inimigo com a sua voz poderosa, usando as forças da natureza como suas flechas, e assim libertar aqueles que a ele clamam. Ou seja, Deus tem esse poder. Às vezes nós dizemos, por que então que Deus não se manifesta? Eu estou a ser injustiçado, por que que Deus não se levanta e vem destruir o ímpio? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Embora Ele seja Deus, embora Ele tenha todo o poder, toda a glória e toda a majestade ao seu lado, Ele não se levanta em qualquer momento. O momento de Deus nós não conseguimos definir. Por isso é que Davi, mesmo sendo um grande guerreiro, acostumado a batalhas, Davi nunca confiou na sua própria força, nunca confiou na sua inteligência ou na sua habilidade, ou no manuseio de armas. Ele dava todas as suas vitórias a Deus, que sempre lutou por ele. E é assim que nós devemos fazer. Permitir que Deus, no meio do nosso fracasso, seja Ele a lutar em nosso favor. E também posso aqui dizer que Deus tem mostrado cuidado e uma preocupação especial com as pessoas menos favorecidas ou as pessoas vulneráveis, incluindo os pobres, os necessitados, os oprimidos, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Por que Deus se preocupa com os oprimidos? Porque são pessoas que não têm quem lhes defende. Mas temos que ter a noção de que a justiça não é apenas para os oprimidos, é para todos. Só que os mais vulneráveis são a prioridade de Deus. Prioridades por quê? Porque eles estão sozinhos, não tem quem se preocupa com eles. Então, nós, como cristãos, devemos ser
as mãos e as pernas de Deus para poder ajudar essas pessoas que passam por essas situações. E dizer também o que é que nós temos feito para as pessoas pobres e necessitadas que estão ao nosso redor. Por exemplo, os nossos vizinhos, os nossos irmãos da igreja, os nossos colegas, os nossos parentes, que não têm nada para comer, para vestir ou para calçar. Porque a lição também chama-nos a atenção que Jesus vai julgar todos os maus tratos feitos aos pobres, assim como a negligência do dever para com eles. Então, nós devemos ter essa preocupação de cada um de nós fazer a sua parte, poder ajudar quem mais necessita. É verdade. E avançando um pouco no estudo, falando da justiça, podemos falar aqui da justiça como o salmista, não é? E o autor da lição definiu aqui esse termo necessitados de duas formas que eu achei interessante. Mas o importante era lermos primeiro o Salmo 12, versículo 5, que diz: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo quem por isso suspira. E eu, quando estava a preparar esta lição, eu pensei, mas então, quem é o pobre? Quem é o necessitado? Será que é uma pobreza apenas material? E o autor da lição diz que não, não é apenas isso. Muitas vezes, quando a Bíblia fala do pobre, o necessitado, está a falar de pessoas sinceras, pessoas que são sinceras a Deus, está na lição. Ou seja, por sermos sinceros naquilo que acreditamos, podemos ser, muitas vezes, alvos da ira do inimigo. E a lição também diz que pobres e necessitados, para além de se referir à sinceridade ou à veracidade e amor por Deus, a confessar total dependência de Deus, pobres e necessitados não se limita apenas à pobreza material, mas também significa vulnerabilidade e desamparo. Ou seja, são pessoas que podem se tornar vulneráveis e também desamparadas. Por isso é que a Bíblia deixa muito claro que Deus não tolera injustiças. E se os necessitados ou oprimidos clamam a Deus, Ele, Deus, se levanta para lhes fazer justiça. Por isso, a justiça não nos pertence, a justiça pertence a Deus. Por mais que sejamos injustiçados nessa vida, vamos entregar essas faltas na mão daquele que não pode errar. Porque quando se sentiu vulnerável e doente, e seus próprios amigos secretamente desejaram a sua morte, Davi clamou a Deus, confessando a sua própria indignidade. Ele deixou o seu caso nas mãos misericordiosas de Deus, confiante de que ele, Deus, o ouviria. E a atitude de Deus para com os necessitados nos chama a sentir o mesmo, ou seja, isto é, a cuidar deles, dos vulneráveis, dos E pobres. também acrescentando aqui, para dizer que os salmos também inspiram as pessoas fiéis a levantarem sua voz contra todas as opressões. Significa dizer que, se nós estivermos, por exemplo, numa empresa, numa organização, onde o patrão está a maltratar os funcionários, nós, como cristãos, devemos dar a nossa voz, temos que defender os oprimidos. Nós não podemos ficar calados, porque há um ditado que diz: quem cala consente. Exato. Se nós ficarmos calados, é como se nós estivéssemos a concordar. E aqui a lição chama-nos essa atenção, que nós devemos levantar a nossa voz contra todo tipo de opressões. Realmente, porque isso vai ao encontro do Salmo 82, versículo 3, que diz: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e necessitado. Ou seja, Deus não nos colocou no mundo como cristãos para olharmos as injustiças e ficarmos calados. Exatamente. Nós temos que agir, porque quando, diante de uma injustiça, eu me calo, eu tomo o lado do opressor.
porque Deus delegou a capacidade de julgar aos líderes do povo, com o rei sendo o principal juiz de Israel. Aqueles que julgam por procuração divina são chamados de deuses. E essa delegação vai além do povo de Deus. Todo aquele que tem a capacidade de julgar o faz pela autoridade divina, mesmo que não a reconheça. E a autoridade que recebem os torna responsáveis perante Deus pela maneira como administram a justiça. É uma responsabilidade que nós temos em mãos. Como é que nós estamos a administrar a justiça que Deus nos coloca em mãos? Juízes, advogados, juristas. Como é que nós estamos a administrar a justiça? Os anciãos de igreja, os pastores, líderes religiosos, como é que estamos a administrar a justiça? Deus convida todos os líderes políticos, religiosos, empresariais a garantirem a paz e justiça e convidar e cuidar dos mais desfavorecidos. Esse é o chamado que Deus faz a todos nós. Este convite não é apenas, é para todos, não importa a posição que ocupamos, nem onde nos encontramos, onde nós estamos. Deus quer que o representemos corretamente. Pode ser na família, na empresa, onde lideramos. Precisamos exercer dignamente a autoridade. Como tem sido exercida a autoridade? Ou como temos exercido a autoridade? Junto dos outros? Somos justos? Ou favorecemos uns e prejudicamos outros? Pois. Principalmente quando as pessoas têm o cargo de chefia, não é? Às vezes, por se desentender com alguém, então a tendência humana é de nós fazermos que criar situações que humilham o nosso subordinado ou o nosso empregado. E como cristãos, a lição chama-nos a atenção que devemos ter muito cuidado quanto a isso, porque Deus vai julgar todo mundo, incluindo o seu próprio povo. Pois, porque essa questão que tu acabaste de levantar está também nesta lição da justiça humana, não é? Porque vem aqui à minha mente a questão do favorecimento, os gostos pessoais. Não gosto desse, não gosto daquele. O ser humano tem esse problema. Mas o Salmo 82 também nos diz, ou nos indica, a maneira pela qual um juiz humano deve julgar. Não é de qualquer maneira. Existem regras. E esse Salmo 82, nos versículos 3 e 4, diz o seguinte, vou ler o 4, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Ou seja, há maneiras que Deus nos deixou pelas quais nós devemos, como humanos, julgar as pessoas. E, se o fizerem corretamente, serão considerados filhos do Altíssimo. Caso contrário, eles mesmos cairão sob o julgamento divino. Ou seja, se nós julgarmos erradamente as pessoas, quem nos vai julgar, quem nos vai condenar é o próprio Deus. Mas se fizermos bem o nosso papel, nós seremos considerados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Então, era essa nota que eu também queria deixar. Eu acho que podemos avançar no nosso estudo, falando da ira divina, não é? Não sei se o Gilberto quer avançar com esse tema. Sim, quarta-feira, sim. Aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte, que como humano, temos a tendência de nos vingarmos das pessoas que nos têm feito mal. Mas não devemos esquecer que a vingança pertence a Deus. Eu tenho aqui o texto que é Romanos 12, verso 19, que diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Então não precisamos ficar preocupados as pessoas que nos têm feito mal, porque todo mal que as pessoas nos têm feito, o mal volta para as pessoas que nos fazem mal. Isso aconteceu aqui também com os babilônicos. Eles fizeram muito mal e o mal que eles provocaram aos outros povos voltaram contra eles. E diz que também os salmistas transmitem os avisos divinos de que o mal não ficará impune para sempre. Então, isso é que nós devemos ter em mente. E a ideia aqui do salmista é que cria uma certa perplexidade. Por quê? Porque ele está a suplicar que Deus se vingue das pessoas e das nações que têm feito mal. E passa um paradoxo aqui, por causa da linguagem dura e aparente de discordância do princípio bíblico do amor ao próximo, que é Mateus 5, verso 44. Então, nós devemos saber equilibrar isso. Como os salmos ajudam a pôr esse sentimento na perspectiva certa. Então, nós devemos saber, independentemente das pessoas nos fazerem mal, devemos deixar a retribuição somente nas mãos de Deus. Deus é que tem que fazer o seu papel como juiz e é a ele que pertence a vingança. Então, o resto é mesmo só temos que orar. Temos que orar porque por nós mesmos, se humanamente tentarmos nos vingar, o mal virá contra nós. É verdade, porque como humanos, o que nos vem à mente é sempre isso, não é? Alguém que me fez mal, eu quero me vingar, quero que Deus intervenha e faça justiça na hora e que essa pessoa seja destruída ou que pague pelo mal que me causou. Mas aqui a lição também vem nos ensinar que os salmos que suplicam a Deus que se vingue e derrama a sua ira sobre os homens são duros e desconcertantes, especialmente quando temos em mente a nossa própria raiva e a nossa própria maneira de nos vingarmos. Mas aqui também diz que, no entanto, o salmista nunca pretende se vingar de si mesmo. Deixe esses atos para Deus, pois somente Deus pode fazer a verdadeira justiça e dar às pessoas o merecido pagamento por seus atos. Não vamos ser nós, irmãos, a fazer justiça por mãos próprias ou a repostarmos o mal que alguém faz contra nós. Deixemos tudo nas mãos de Deus. Que a inspiração divina possa ser o grande alimento para nós, o grande bálsamo para sarar feridas, ofensas ou mal-entendidos que possam existir no nosso meio. E diz que a inspiração deixou estas palavras para que possamos ver claramente que o bem e o mal não podem ser tomados de ânimo leve. O mal tem suas consequências e a ira de Deus se manifesta como o único meio de erradicá-lo. O mal tem consequências. Por causa do mal, nós vivemos hoje condenados ao pecado. E é este mal que Deus prometeu erradicar completamente. O livro de Naum diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Ou seja, o pecado não se levantará pela segunda vez. Então, vamos confiar nesse Deus que elimina o mal, não só do nosso coração, mas do nosso mundo. Eu acredito que o Gilberto deve ter mais comentários. Sim, para dizer que Deus convida todos os seus filhos para que orem para as pessoas que nos têm maltratado. É difícil, é verdade, porque nós somos humanos, mas se nós orarmos, Deus tem o poder de transformar o nosso caráter e o nosso coração. É verdade. Porque quando nós oramos para as pessoas que nos têm feito mal, nós ficamos mais aliviados. Ficamos mais aliviados, porque é como se Deus tivesse tirado um peso sobre nós. E se nós continuarmos a orar para essas pessoas, quiçá eles um dia possam vir a se converter. Mas, às vezes, as pessoas podem se converter e as consequências do mal não terminam. Se converte, sim,
mas as consequências dos males feitos vão continuar a pairar sobre a vida das pessoas. É como alguém, por exemplo, que apanha sida. Já conhece a palavra neste mundo de oportunidades e prazeres, se envolve sexualmente com alguém e apanha o vírus do SIDA. Ele pode ser perdoado, pode até ser salvo, mas Deus às vezes pode não impedir a contaminação do SIDA que ele apanha, que é o vírus, e acaba por morrer. Então, só para ver que Deus pode perdoar o pecado, mas as suas consequências continuam. É verdade. Porque esse mal, antes do Gilberto fazer o lançamento da lição a seguir, de quinta-feira, não é? O juízo do Senhor e o santuário, eu ia dizer que este mal não são apenas os outros que nos causam a nós. Poderemos ser nós também a causar o mal a outras pessoas. Exatamente. A ver? Então, não são só os outros que fazem o mal contra nós. Mesmo nós sendo cristãos, podemos também estar a causar mal a outras pessoas, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos irmãos de igreja, aos nossos vizinhos, nossos colegas. Então, temos também pensar nessa perspectiva e pedir a Deus que nos ajude a, no caso de cometermos tamanho mal, não é? Falarmos mal com as pessoas, agredirmos as pessoas, também termos coragem de reconhecermos o nosso erro. Isso também não está fora de hipótese. Não são só os outros, nós também podemos cair nessas artimanhas do inimigo. Isso é verdade. Também dizer que o povo de Deus deve buscar a justiça e a retidão. Deve adorar Deus na sua santidade. Porque está-se a falar aqui do juízo do Senhor e o santuário. Exatamente. Quer dizer que o santuário é o centro da salvação. Sem santuário, a salvação não seria um facto, porque é no santuário onde é expiado o pecado de cada um de nós. E é aí onde nós, todos os dias, devemos cair de joelho. Pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. E dizer também que nós temos uma boa notícia nesta missão, é que Deus continua, por intermédio de Jesus, a interceder por cada um de nós. Porque Ele morreu para nos poder salvar. E o que nós não devemos esquecer é continuar a confessar os nossos pecados. Confessar e abandonar. Eu trouxe um texto aqui para nós, o último texto que eu tenho aqui para nós lermos, que é 1 de João 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo é nós confessarmos, reconhecermos que eu falhei, Senhor, eu errei, eu magoei, eu feri. Por favor, Senhor, perdoa-me. E nós também, se magoarmos ou ferirmos alguém, temos que ter a coragem de ir com esta pessoa, pedir perdão. Isso é um sinal de humildade, isso é um sinal que nós realmente estamos tocados pela graça de Deus. Porque se nós cometemos qualquer falha contra o nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, e não tivermos a coragem de reconhecer, isto mostra que a conversão ainda está muito distante de nós. E isso que Deus espera de nós. Se confessarmos os nossos pecados, aqueles pecados que são cometidos diretamente a Deus, devem ser confessados diretamente a Deus. Mas aqueles pecados são cometidos diretamente ao nosso próximo, é o nosso próximo que nós devemos nos desculpar. Porque é aquela pessoa com quem nos magoamos, ou que nos magoamos. É aí onde nós devemos ir lá e pedir o nosso perdão para que nós possamos criar paz e harmonia com as pessoas. Amém. Aqui falando um pouco do santuário, diz que o santuário celestial está intimamente ligado ao juízo. E é no Santo dos Santos, não é? No lugar santíssimo, onde o Senhor reina e está sentado entre querubins. A obra do julgamento é feita neste lugar. E é interessante notar que o salmista, no Salmo 73, versículo 17, ele diz assim: até entrar no santuário de Deus, entendi o fim deles, o fim dos ímpios, o fim daqueles que são opressores, daqueles que ofendem. Só no santuário é que nós vamos ter uma compreensão real
daquilo que é o grande conflito. Porque quando nos colocamos no lugar do opressor, no lugar daqueles que cometem ou praticam injustiça, nós estamos a fazer a obra do inimigo. E quando entrarmos no santuário, a casa de Deus, o centro da nossa adoração, nós então, por fim, vamos entender como é que o justo é livre, como é que o justo tem paz em meio às injustiças. E este é o lugar, no santuário, claro, este é o lugar onde o perdão dos pecados e a ressurreição da justiça acontecem. E isto envolve tanto a absolvição daqueles que se apegam ao Salvador, quanto a condenação daqueles que o rejeitam. Então, é uma mensagem clara, simples, mas também que traz muita esperança a cada um de nós. Eu não sei se o Gilberto tem considerações para fazer antes de terminarmos aqui o A nosso... consideração que eu tenho a fazer é que possamos colocar em prática, porque nós temos muita informação. Para aquelas pessoas que nos estão a ouvir, o adventista, se um dia vir a se perder, não foi por falta de conhecimento, mas foi mesmo por vontade própria, porque nós temos tudo. Temos tudo para sermos salvos. Temos o espírito de profecia, temos a Bíblia, e não só. Os termissários têm sido uma lição. As lições têm sido muito práticas no nosso dia a dia. Então, que possamos pedir a Deus que possa nos dar o seu Espírito Santo para reconhecermos aí onde nós temos estado a falhar e melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Essas são as últimas palavras finais que eu tenho para dizer. Ok. Obrigado, Gilberto. Foi um gosto tê-lo aqui comigo, partilhando essas palavras que se cruzam. Nós damos por terminado o nosso estudo. Agradecemos a Deus pela vossa companhia e esperamos voltar a vê-los novamente na lição número 7. Fiquem todos com Deus, é o que vos desejamos, em nome da Igreja do Barreiro.